Olá, meus heróis, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui de volta, para mais um review de Falcão e o Soldado Invernal. E agora nós chegamos na metade da série, chegamos no terceiro episódio de uma minissérie que terá 6 episódios. Porém, antes de eu começar a falar, sobre o que teve no episódio, corram lá no Disney Plus para poder assistir, porque, como eu venho lembrando toda semana, esse review ele vai ter spoilers e eu não quero estragar a graça, e a diversão de vocês. Bom, vamos começar com o principal ponto do episódio, que é ninguém menos do que o Barão Zemo. Ele retornou, a última aparição do personagem foi lá em Capitão América Guerra Civil, na verdade foi a estreia dele, e agora ele tá de volta. Ele sofreu um pequeno retcon, uma pequena mudança, ele de fato é um barão, ele veio de uma família rica, o próprio personagem conta isso, Ele ganhou finalmente sua máscara, seu sobretudo já tão icônico. E aqui ele é meio que resgatado pelo Bucky, lá na Alemanha, na prisão que ele estava. E ele ajuda, entre aspas, Bucky e Sam em sua missão de tentar descobrir de onde veio o soro do super soldado que os apátridas estão usando. Durante todo o episódio eu fiquei bastante surpreso, porque eu achei que Zemo fosse fugir de Sam e Bucky, porém isso não acontece. Ele permanece com os dois durante todo o episódio. E é uma interação tanto quanto engraçada, para não dizer cômica, porque nós temos esses dois personagens aí, temos Sam e Bucky, sempre se antagonizando, e temos agora essa figura do Zemo, que dá um tempero a mais nessa mistura, e se torna um tanto quanto engraçado. A aparição de Zemo tem um sentido, tem um significado, e esse significado é um local que os fãs dos quadrinhos já conhecem bastante, especialmente para quem acompanha os X-Men, que é Madripoor. Como eu falei lá no review do segundo episódio, que Madripoor iria aparecer no futuro, bem, Madripoor aparece nesse terceiro episódio. Para quem não está familiarizado, Madripoor é uma cidade literalmente de bandidos, assassinos e foras da lei. E nos quadrinhos ela é bastante frequentada pelos mutantes, em especial por um mutante particular que é o Wolverine, que é o Logan. E esse episódio ele traz uma pequena e sutil referência aos mutantes, que é um bar chamado Princess Bar, ou Bar da Princesa, que para quem também já conhece é um bar que foi frequentado por Logan, durante muito tempo, e essa referência aparece literalmente rápida, se você piscar você perde ela. Ela aparece como um letreiro do bar e que Sam olha, depois ele desvia o olhar e é isso, na verdade essa é a única referência que nós temos, porém já meio que deu um gostinho, já sabemos que Madripoor existe, e antes o MCU não podia usar o local porque ele ainda era, na verdade ele ainda estava sob os domínios da Fox. Porém, agora que é tudo da Disney, eles já estão liberados. É em Madripoor que Sam, Bucky e Zemo descobrem, a verdade sobre o soro do super soldado, que ele foi fabricado pelo Mercador do Poder, que é uma figura que atua em Madripoor, uma figura importante. Não sabemos ainda quem ele é, não temos mais informações. Porém, sabemos apenas que Carly e seu grupo, os apátridas, eles roubaram esse soro do Mercador do Poder e agora o Mercador do Poder está atrás deles, como já foi mostrado lá no segundo episódio e também no primeiro episódio bem levemente. Porém, Zemo não é a única aparição que nós temos aqui nesse episódio, Temos também o retorno de Sharon Carter, que, como o mundo se lembra, lá em Guerra Civil, ela roubou as asas de Sam e o escudo do Capitão América e devolveu para os dois. E por causa disso ela se tornou fugitiva, Ela é uma procurada internacional. E todos os órgãos estão atrás dela e ela resolveu se refugiar em Madripoor. Por quê? Porque, como eu falei, Madripoor é uma terra sem lei e ela tá ali tentando meio que refazer a vida dela, Tá sob um disfarce, porém no episódio acontece algo bastante interessante. Dá a entender, a gente fica com a sensação de que Sharon tá escondendo alguma coisa, de que ela não tá de fato fugindo, que ela tá meio que encobrindo alguma coisa, que ela tá atuando para algum grupo, quem sabe para a CIA. Quem sabe ela não fez um acordo com um certo general e esteja atuando sob o comando dele também, em relação a um certo grupo que será que vamos ver no futuro? Não sabemos. Para quem está na dúvida de qual grupo eu estou falando, eu estou mencionando os Thunderbolts, que é um grupo que foi criado, pelo Thaddeus Thunderbolt Ross, ou Red Hulk, e que ele atua com basicamente criminosos. Ele pega criminosos, cria esse grupo e usa esse grupo para poder agir. Porém, Sharon aí não é de fato criminosa, então temos que ver se essa minha teoria vai ser real ou não, Vamos ter que esperar os próximos episódios. O interessante desse episódio em particular é porque as cenas de ação estão muito bem filmadas, Para quem gosta de filmes nesse estilo, para quem gosta de John Wick principalmente, vai lembrar bastante porque
Todas as cenas em Madripoor, elas são repletas de neon, lembra bastante o visual de John Wick. As cenas de ação, como eu mencionei, estão simplesmente maravilhosas. Temos uma cena de Zemo lutando, obviamente é um dublê, né? Não é o ator principal. E nessa cena ele usa a sua máscara icônica, né? Ele coloca a máscara para poder lutar, enfrenta alguns capangas, provavelmente do Mercador do Poder, né? E aí é engraçado porque nessa cena eu achei que Zemo fosse fugir. Quando ele coloca a máscara, eu pensei, não, pronto, agora ele colocou a máscara, ele vai seguir o caminho dele, vai tocar o terror da forma que ele quiser e vai largar Sam e Bucky nessa confusão. Porém, ele ajuda os dois, como mencionei, e fica com os dois até o final do episódio. Diferente dos outros episódios, nesse nós não temos muita participação de Walker, né? Temos apenas no começo e no final. E apesar de ter apenas essas duas cenas, já dá para notar que ele já está literalmente perdendo a compostura, né? Ele já está endoidando, como é para acontecer, né? Porque ele vai se tornar um agente americano, e quando ele se torna um agente americano, ele literalmente tem um surto psicótico. Esse surto psicótico transforma ele num louco, maníaco, psicopata. Então, esse episódio meio que já dá alguma ideia, né, de que ele vai se tornar. Ele já tá meio que perdendo o controle sobre ele mesmo. Um ponto interessante, né, já pro futuro de Walker, é que Karli, né, a líder dos Apátridas, ela menciona que ele só tem agora, né, o grupo só tem agora um frasco do soro do super soldado. Por quê? Porque o cientista, né, um cientista contratado pelo Mercador do Poder, ele conseguiu sintetizar 20 frascos do soro do super soldado, que os Apátridas roubaram, né, e agora ele só tem um. Então, é possível que esse frasco restante, né, que essa última amostra, seja roubada, ou seja, resgatada, né, por Walker, e ele injeta esse soro nele mesmo, e por causa disso ele literalmente fique louco. Por quê? Como sabemos, né, não só por causa do filme do Capitão América, mas também o filme do Incrível Hulk, né, por causa do Abominação, o soro do super soldado, se a pessoa não tiver uma mente boa, uma cabeça boa, ela literalmente enlouquece a pessoa. E Walker, como eu mencionei, já deu esses indícios de loucura, né? Então o soro provavelmente vai apenas maximizar essa loucura dele, esse surto dele, e vai transformar ele no que ele é de fato, né? Um agente americano que não mede esforços para conseguir o que quer, partindo até de fato para uma agressão muito mais potente, muito mais física e muito mais perigosa. O episódio em si como um todo, ele é muito bom, ele é muito bem construído, né? Ele literalmente sedimenta o que é a série, né? Na verdade, eu fiquei bastante surpreso porque ele já dá várias possibilidades. Já que nós temos aí Zemo livre, temos o Mercador do Poder, né? Temos os Apátridas. Não sabemos se tudo isso vai ser resolvido na série ou se vai ficar para o futuro do MCU, que é provável que aconteça. Eu particularmente acho que o Mercador do Poder pode não aparecer na série, ele pode vir aparecer na cena pós-crédito, mas ele vai ser muito mais desenvolvido no futuro filme, né? Ou em outra produção do Disney Plus. E a sensação que nós temos é que a série mostrou já o que veio, né? Agora nós vamos seguir por esse caminho, né? Não sabemos até quando o Zemo vai continuar com o Sam e Bucky, não sabemos como vai ser essa interação entre os dois, não sabemos como os Apátridas vão se comportar agora, né? Porque Karli, ela já tá meio que indo de fato pro lado muito mais extremista. Temos a questão de Walker, que também tá atrás de Sam e Bucky, né? Por quê? Porque ele vai na prisão, onde estava Zemo, né? E ele bate o pé falando que Sam e Bucky ajudaram o Zemo a fugir. De certa forma, ele não tá errado, né? Porque Bucky meio que ajudou o Zemo, Sam ficou de fora. Porém, isso já mostra mais um embate que vamos ter, né, entre essas duas duplas. E, na verdade, esse embate, né, pode vir a acontecer apenas lá no último episódio. Então, temos ainda mais 3 semanas aí pela frente. Porém, antes de terminar o episódio, nós temos uma surpresa. Sam, Bucky e Zemo chegam na cidade, né, onde a mãe de Karli vivia. E Zemo e Sam vão falar com o contato e Bucky resolve que vai literalmente passear pela cidade. E é interessante porque ele olha no chão, né, e vê uma bolinha. Ele pega essa bolinha e começa a seguir. Ele vai na direção e aparece uma outra bolinha. E aí a câmera dá um giro, né, não mostra ninguém. Para nas costas de Bucky e ele começa a falar, como se estivesse conversando com alguém. E quando a câmera vira, nós temos ninguém menos do que uma Dora Milaje. Sim, nós temos a personagem de Pantera Negra em Falcão e o Soldado Invernal, né? E isso me deixou um tanto quanto surpreso, porque foi uma participação que ninguém esperava. É uma participação que não teve nenhum rumor, né, diferente de Rhodes dado no primeiro episódio. Essa Dora Milaje não foi especulada de forma nenhuma. E é interessante porque Kevin Feige já tinha falado que teriam surpresas em relação a participações de personagens nessa série. E essa Dora Milaje é uma dessas personagens porque ela tá ali para poder literalmente capturar Zemo, né, levar Zemo de volta à justiça.
Isso levanta uma questão. Todos nós sabemos que Zemo foi responsável pela morte de T'Chaka, né? O pai de T'Challa, do Pantera Negra. E a questão que levanta é, será que o Pantera Negra vai aparecer? E se ele aparecer, vai ser de fato a última participação dele em live action no MCU, né? E provavelmente vai levar os fãs às lágrimas. Isso ainda não sabemos, né? Não sabemos como vai ser essa dinâmica. E foi uma surpresa um tanto quanto positiva. E também inesperada, né? Como eu acabei de mencionar. E levanta as várias questões para o futuro da própria série, né? E também em relação dela com Pantera Negra 2. Então, vamos ter que teorizar muito ainda em cima dessa participação surpresa. Eu espero que vocês tenham gostado do review, né? Eu tentei sintetizar o máximo que eu pude as informações. Eu vou reassistir o episódio, porque é provável que tenha outras referências, né? Não só aos X-Men, mas a tantos outros personagens do MCU, né? Como eu falei, ele foi muito bem construído, as cenas de ação são impecáveis, a fotografia também é muito boa, especialmente em Madripoor, né? Temos o retorno de Cheryl, temos o retorno de Zemo, temos também já mais informações sobre o super soldado. Então, todo o cenário maior, né? Toda essa grande imagem está sendo montada e vamos ver como é que esses últimos 3 episódios vão se comportar, como eles vão encerrar a série, porque ela promete de fato ser uma das maiores produções do MCU. E para finalizar, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, né? De deixar aquele curtir legal, aquele comentário, né, se gostaram ou não do episódio, se conseguiram ver da primeira vez a referência aos X-Men, aos mutantes no caso, né? E também de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos vídeos, né? Nos vemos na próxima sexta e desperte o herói que há em você.